Luz do Oriente. Creio que a expressão luz do Oriente tenha surgido há cerca de 2000 anos em determinada parte da Europa, tendo se propagado gradativamente a ponto de hoje não existir quem a desconheça. No entanto, pelo fato de seu verdadeiro significado não ter sido conhecido, até agora ela continua sendo um enigma. Assim sendo, gostaria de expor seu real significado. Luz do Oriente era, na realidade, uma profecia sobre mim. Creio que não haverá quem não se surpreenda ao tomar conhecimento dessa verdade, e já que as pessoas não conseguiram aceitá-la de imediato, vou tentar esclarecê-la, apresentando fatos que comprovam minha afirmação. Para tanto, preciso mencionar em primeiro lugar o local onde nasci e o trajeto percorrido devido às mudanças que realizei. Nasci em um bairro cuja antiga denominação era Hashiba, situado no distrito de Asakusa, na cidade de Tóquio. Vou explicar a respeito desse local. O país chamado Japão, como todos sabem, localiza-se no extremo leste da Terra. Acrescente-se que Tóquio, a capital, se localiza a leste do Japão. A leste de Tóquio fica o distrito de Asakusa e a leste desse encontra-se Hashiba, o bairro ao qual me referi há pouco. E como a leste dele fica o rio Sumida, em termos de mundo, esse bairro fica realmente na parte leste da região leste, é o extremo leste do mundo. Foi lá que nasci. Aos 8 anos mudei-me e fui morar no bairro de Senzoku, a oeste de Hashiba. Mais ou menos na época em que concluí o curso primário, fui para o bairro de Naniwa, localizado no distrito de Nihonbashi, depois para o bairro Tsukiji, no distrito de Kyobashi, e posteriormente para os bairros Oi e Omori, ambos localizados no mesmo distrito, que na época era denominado Ebara. A seguir, transferi-me para o bairro de Hirakawa, do distrito Kodimachi, em seguida para Tamagawa, onde se localiza atualmente o Rosanso, solar da Montanha Preciosa. Posteriormente, dando um salto bem maior, mudei-me para a cidade de Hakone e depois para Tami, agora para a cidade de Kyoto. Assim, mudei de residência por 10 vezes. Dessas mudanças, excetuando-se o bairro Kodimachi, 9 foram em direção ao oeste. Naturalmente, daqui em diante, a Luz do Oriente avançará cada vez mais para o oeste. Um dia, é óbvio, chegará à China e até a Europa. Analisando as diferentes culturas existentes no Japão, até o presente momento, constatamos que todas elas surgiram no oeste e foram se expandindo em direção ao leste. No âmbito religioso, não somente o budismo e o cristianismo, mas o shintoísmo e cada seita e ramificação do budismo que tiveram origem no Japão foram se propagando do oeste para o leste. A única que nasceu no leste foi a religião budista Nichiren, e nisso há uma profunda razão. Vejamos. Como tenho dito sempre, o budismo foi importante para promover a salvação no período da Era da Noite, e nessa fase ele teve a proteção do Deus da Lua. Com a chegada da época apropriada, o mundo sofrerá a transição para a Era do Dia. Visto que tudo ocorre primeiramente no mundo espiritual, há 700 anos teve início naquele mundo o primeiro passo do alvorecer. Foi com essa missão que nasceu o virtuoso monge Nichiren, 1222-1282, fundador da referida religião. Assim que concluiu o seu principal aprimoramento, ele tomou a firme decisão de se dedicar de corpo e alma à divulgação do Sutra do Lótus. Primeiramente foi a Awa, região sul da atual província de Chiba, sua terra natal, e subiu o monte Seichozan, localizado próximo ao mar. Voltado para o sol que nascia, orou em voz alta, Nam-myoho Renge-kyo. A partir de então passou a difundir e a apresentar ao mundo o Sutra do Lótus
a fim de enaltecer suas bênçãos. Enfrentou inúmeras perseguições até que finalmente estabeleceu sua atual e inabalável seita. Sua proeza merece todo o nosso respeito. Na realidade, esse grande feito de Nichiren representou a primeira atuação da Luz do Oriente. Observando o fato em termos espirituais, podemos dizer que no extremo leste do mundo espiritual, até então imerso nas trevas, ocorreu um tênue lampejo de luz que antecipa o aparecimento do Sol. Obviamente, esse acontecimento não poderia ser evidenciado pelos olhos humanos, mas constituía uma grande realização divina, um passo importante no avanço do plano divino. 600 e tantos anos mais tarde, dirigi-me a Awa, levando mais de 30 acompanhantes, e no alvorecer do dia 15 de junho de 1931, subi ao topo da montanha, onde se localiza o templo budista Kenkozan Nihonji, e entoei uma oração voltado para o leste. Naquele exato momento, ocorreu um fato misterioso. Ainda não me é permitido revelá-lo, mas esse acontecimento da província divina significava a linha demarcatória da mudança da era da noite para a era do dia. O interessante é que o Monte Senjozan fica a leste, bem perto do Monte Kenkozan, e devido a essa proximidade podemos realmente considerá-los irmãos. Do mesmo modo, o fato de o templo se denominar Nihonji significa que aquela mudança já dera sinais. O que expus delineia a afinidade relacionada ao budismo. De mais a mais, o confucionismo, a moral, a sinologia, a medicina chinesa e os demais elementos formadores dos primórdios da cultura japonesa foram trazidos da China e da Coreia. Assim como na atualidade foi importada a cultura ocidental, o início da nossa cultura, em sua maioria, teve origem no Oeste. Assim, não existia nenhuma outra expressão cultural japonesa que tivesse nascido no Leste, além da religião Nichiren. Sobre o que precisamos refletir nesse momento é: se fosse possível criar um mundo ideal de paz e felicidade, por intermédio dessa cultura nascida no Oeste, eu nada poderia dizer. No entanto, o que vemos é justamente o contrário. Em termos materiais, o mundo se tornou uma civilização magnífica. Porém, a felicidade do homem, que é o principal, em absoluto foi alcançada. Assim, todos acham que isso não é possível nem mesmo no futuro. O homem contemporâneo vive sem nenhuma esperança e a incerteza é constante em sua vida. Dessa forma, ele busca incessantemente a luz da esperança no seu íntimo, e sendo esta a concepção comum da maioria das pessoas, o centro desse desejo era a luz do Oriente. Conforme exposto, podemos ver que os fundamentos da cultura japonesa caminharam na direção oposta, e essa realidade pode ser compreendida claramente observando-se a grande natureza. O Sol e a Lua despontam no leste e descrevem uma órbita em direção do oeste. Diante dessa verdade, o que nasce no leste, de fato, é eterno e verdadeiro. Assim sendo, posso afirmar com toda segurança e sem erro que as pessoas que acreditarem em minhas palavras e procederem em conformidade com elas conseguirão obter a verdadeira felicidade. Em suma, vou purificar de uma só vez toda a água turva lançada até hoje no oeste para o leste e devolvê-la para o oeste e construir um mundo ideal e cristalino. Jornal Eiko número 182, em 12 de novembro de 1952.